Olá, tudo bem? Quarta-feira, 10 de junho. Muitas notícias importantes hoje, mas eu separei só algumas, as principais, para o seu resumo diário de notícias. Eu te conto, te adianto, dois dos principais assuntos. O governador do Pará, o Hélder Barbalho, é um dos alvos de uma operação da Polícia Federal que foi deflagrada na manhã de hoje. E foi publicada no Diário Oficial da União uma medida provisória para lá de polêmica que dá poderes para o ministro da Educação nomear temporariamente reitores em universidades federais sem precisar consultar a comunidade acadêmica. Te conto isso e muito mais no resumo de hoje. Te peço só para curtir esse vídeo, compartilhar com seus amigos e se inscrever aqui no meu canal. E vamos começar! Suspeitas de fraudes nas compras de respiradores pulmonares no Pará levaram a Polícia Federal a deflagrar uma operação na manhã de hoje com o cumprimento de 23 mandados de busca e apreensão. Além do Pará, outros 6 estados também receberam esses policiais para cumprimento desses mandados. Entre esses alvos da operação, temos o governador do Pará, o Hélder Barbalho, e também o presidente do Conselho Nacional de Secretários Estaduais de Saúde e também secretário de Saúde do Pará, o Alberto Beltrame. O inquérito corre em sigilo e esses mandados foram expedidos pelo ministro do Superior Tribunal de Justiça, o Francisco Falcão, a pedido da Procuradoria-Geral da República. E segundo essas investigações, essa compra de respiradores inadequados teria custado aos cofres públicos 50,4 milhões de reais, sendo que parte desses recursos foi paga de forma adiantada, antes de receber todo esse material. Segundo a Procuradoria-Geral da República, a suspeita é que mais de 86% desse valor de contrato tenha sido superfaturado. Em nota e também no Twitter, o governador Hélder Barbalho disse que não sabia que esses respiradores eram inadequados. Inclusive, ele disse que devolveu parte dos recursos que tinham sido pagos de forma adiantada aos cofres do Estado. Disse também que entrou na justiça contra os fornecedores e que, ao contrário do que apontam essas investigações, ele não é amigo do empresário suspeito de envolvimento em todos esses esquemas e que, repetindo, não sabia que esses respiradores não funcionariam. Enquanto isso, nesta quarta-feira, o Brasil já ultrapassou, segundo um levantamento daquele consórcio de veículos de imprensa, esse levantamento que foi o último ao qual eu tive acesso às 8 horas da manhã, aponta que o Brasil já ultrapassou 743 mil casos confirmados da doença, e também já são mais de 38.500 mortes. Ontem, depois daquela determinação do Supremo Tribunal Federal, por meio de uma decisão aí do ministro Alexandre de Moraes, o Ministério da Saúde recuou e, a partir de agora, ele voltou a divulgar os dados da doença na íntegra e naquele site onde as informações já vinham sendo divulgadas. Uma reportagem publicada no jornal Folha de São Paulo chamou a atenção para uma segunda onda de infecções pela Covid-19 em cidades do interior brasileiro por conta dessas flexibilizações da quarentena. O jornal chamou atenção para a cidade de Uberlândia, no interior de Minas Gerais, que depois que começou a flexibilizar a economia no final de abril, deu um salto de 72% nos casos confirmados da doença e de 55% nas mortes por Covid-19 de maio para junho. Foi publicada hoje no Diário Oficial da União uma medida provisória bastante polêmica que dá poderes, que permite com que o ministro da Educação, Abraham Weintraub, selecione reitores temporários em universidades federais durante a pandemia. A questão é, essa nomeação de forma temporária, repetindo, vai poder ser feita, segundo o texto dessa medida provisória, sem que haja uma consulta à comunidade acadêmica. Em nota, a Andifes, que é a entidade que representa os reitores dessas universidades federais, disse que vai contestar a validade dessa medida provisória. Como eu disse, foi uma MP polêmica que gerou muitas reações, principalmente no Twitter.
Prevista para essa quarta-feira a divulgação do calendário de pagamento da terceira parcela do auxílio emergencial de R$ 600 pela Caixa Econômica Federal. Ontem, ao falar sobre a prorrogação desse benefício, o presidente Jair Bolsonaro disse que, possivelmente, vai haver sim essa prorrogação, a confirmação já foi feita essa semana, como eu trouxe aqui no Dose de Notícias, e que esses novos R$ 600 vão ser pagos em duas parcelas de R$ 300. E que caso senadores, deputados queiram valores maiores que esse, que eles cortem os próprios salários para que seja possível aumentar esse valor do benefício. O presidente da Câmara dos Deputados, Rodrigo Maia, reagiu e disse que o parlamento está disposto a falar sobre esse assunto, a discutir esse tema, mas que só cortar os salários do legislativo não vai ser o suficiente. É preciso que haja o envolvimento dos três poderes nesse corte temporário de salários. Notícias rápidas agora. Hoje à tarde começou o julgamento no Supremo Tribunal Federal que vai definir o prosseguimento ou não do inquérito das fake news que foi aberto na corte em março do ano passado. Estou acompanhando e trazendo esse caso para você aqui no Dose de Notícias. Bem, como eu disse para você, agora 6 horas e 14 minutos, o julgamento ainda está acontecendo e segundo o presidente da corte, o Dias Toffoli, hoje só o ministro relator desse inquérito, o Edson Fachin, que vai votar e depois esse julgamento vai ser retomado só na semana que vem. Ontem, o Tribunal Superior Eleitoral retomou o julgamento daquelas duas ações que poderiam levar à cassação da chapa Jair Bolsonaro e Hamilton Mourão nas eleições de 2018. Eu trouxe essa informação ontem para você também aqui no Dose de Notícias. Pois é, um novo pedido de vista, dessa vez feito pelo ministro Alexandre de Moraes, mais uma vez suspendeu esse julgamento e agora não há uma data prevista para que ele seja mais uma vez retomado. Preso hoje no Rio de Janeiro, um bombeiro militar suspeito de obstruir as investigações dos assassinatos de Marielle Franco e também do motorista dela, Anderson Gomes, em 2018. Segundo a Polícia Civil do Rio de Janeiro, é certo de que não há indícios que liguem a família Bolsonaro a esse caso, a esses assassinatos. E ainda no Rio de Janeiro, uma votação simbólica mostrou que a Assembleia Legislativa do Estado tem maioria para abrir um processo de impeachment contra o governador do estado, Wilson Witzel. E falando agora de economia, o IBGE divulgou hoje o IPCA referente ao mês de maio, que apontou a menor deflação dos últimos 22 anos aqui no país. Segundo esse índice que foi levantado pelo IBGE, pressionado pela queda no preço dos combustíveis, a deflação em maio foi de 0,38%. Véspera de feriado e eu mostro para você como o mercado financeiro fechou o dia nessa quarta-feira. O dólar voltou a subir e fechou hoje cotado a R$ 4,93 e o Ibovespa, que é o principal índice de desempenho da Bolsa de Valores, fechou em queda e uma queda considerável de 2,13%. Amanhã é feriado, a Bolsa de Valores não vai abrir, mas na sexta-feira o pessoal vai retomar as atividades normalmente por lá. Fim do resumo de hoje. Se você gostou desse vídeo, peço para você curtir, compartilhar com seus amigos e se inscrever aqui no meu canal. Até o próximo vídeo. Um beijo para você e até lá.